Então vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas agora de funções quadráticas. Nossa videoaula de hoje vai ser zero de função quadrática. Em que consiste essa aula? Bom, a gente já sabe que é uma função quadrática, a gente já sabe quais são os coeficientes, e agora a gente precisa entender como é calcular o zero de uma função quadrática, ok? Então vamos lá. O zero da função quadrática, também chamado de raízes da função quadrática. Opa, raízes. Bom, nós estudamos equações, né, do segundo grau e vimos como calcular uma raiz de uma função do segundo grau. Função do segundo grau é função quadrática, é a mesma coisa. Então, não tem novidade, né? A novidade nossa é que a gente descobriu, a gente sabe que uma equação do segundo grau é, na verdade, né, um caso particular da função do segundo grau, que é exatamente isso que a gente vai ver agora, que é o zero da função quadrática, o zero da função do segundo grau. Então, tá lá. Se você olhar no slide, você vai ver aí que para mim achar o zero da função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no y e atribuir zero para ele. Quando eu atribuo zero para y, eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir um valor que eu vou substituir no lugar do x, tá? Tá aqui o x. Eu preciso então descobrir um valor para x, e quando eu substituir esse valor no lugar do x da minha função, o meu y, tá? Que eu posso escrever como y, ou eu posso escrever como f de x, g de x, h de x, qualquer letra, tá? Mas o que eu preciso saber é que achar a raiz ou zero da função é achar um valor para x, que quando eu substituo na função e faço continhas, o resultado dá zero. Então, esse zero é o valor de y, tá bom? Então, achar o zero da função quadrática nada mais é que isso, tá bom? Então, quando eu pego e substituo zero no lugar do y, que é a mesma coisa que f de x, eu transformo a minha função do segundo grau, minha função quadrática, uma equação do segundo grau, ou equação quadrática, tá bom? Então, basicamente, achar o zero da função é isso, é achar as raízes da minha equação que surge quando eu atribuo y igual a zero, tá bom? Vira uma equação do segundo grau. Então, tá aqui. A gente sabe que a escrita da função quadrática é essa. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes, tá, da minha função, ou se for a escrita de equação, a mesma coisa, são os coeficientes da função ou da equação do segundo grau. E aí, o b e o c, eles podem assumir zero como valor, tá? Agora o a não pode. O a pode assumir qualquer valor real, mas não pode assumir zero, porque se ele assumir zero, zero vezes x ao quadrado, a minha função do segundo grau deixa de ser de segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau, ok? Então é só ficar atento para isso. Então tá lá, quando eu pego f de x, que é o mesmo que y, e atribuo zero para ele, a minha função, né, quadrática inicialmente, ela vira uma equação do segundo grau. E aí, achar os valores de x que zero, fazer essa igualdade ser verdadeira, é achar as raízes ou zeros da função quadrática, tá bom? Então, dando continuidade, uma equação do segundo grau, né? A gente só consegue resolver ela, aliás, se ela for incompleta, tem outros métodos, tá? Além desse. Mas o método que funciona para qualquer caso é o método de Bhaskara, que a gente já conhece também. Então, para relembrar, para recordar, o Bhaskara está aqui a fórmula, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Bom, quem é o delta aqui? Eu costumo escrever diretamente já o valor do delta dentro da raiz quadrada aqui. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Mas aqui a gente vai deixar o delta assim, por quê? Porque nas nossas continhas eu vou analisar o valor do delta. Se ele vai ser negativo, se ele vai ser zero ou se ele vai ser maior que zero. Para cada um desses casos, eu vou entender, tá? Por exemplo, se ele der negativo, eu vou entender que eu não preciso fazer toda a conta, substituir todos os coeficientes, montar a conta inteira. Por que eu não preciso fazer isso?
Porque se o delta for negativo, eu não tenho uma raiz real, né? Para os números reais eu não tenho solução. E a gente vai ver aqui, quando aparece o discriminante delta como zero, e for maior que zero, tá bom? Então vamos acompanhar aqui. Então tá aqui, né? Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente chama ele de discriminante, tá bom? Vamos recordar disso. Então, quando delta for maior que zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas raízes, tá? Duas raízes reais distintas ou diferentes, tá bom? Elas não vão ter o mesmo valor numérico, tá? Por exemplo, vai dar uma 2, a outra 3. Vai dar outra 5, a outra 7. Sei lá, vai depender de cada equação, de cada função que a gente estiver analisando, tá bom? Quando delta for igual a zero, a gente vai achar um único valor. Tem livro que vai falar que só tem uma raiz, mas na verdade, o entendimento mais correto é o seguinte, é que nós temos duas raízes ainda, só que elas são iguais. Então, se você achar 2, então tem duas raízes e ambas têm o mesmo valor, é 2, tá bom? E o meu terceiro caso é quando delta é menor que zero. Menor que zero, valores negativos. Então, nesse caso, eu já adiantei para vocês que as raízes elas não são reais, certo? Não fazem parte do conjunto dos números reais. Então, são raízes o quê? Raízes que a gente vai estudar lá no terceiro ano, raízes complexas, que fazem parte do conjunto dos números complexos, tá bom? Então, fique atento para esses três casos, porque vai aparecer muitas vezes para nós, tá bom? Então, vamos lá. O basta, então, esse discriminante que é o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Quando eu olhar para o discriminante e ver que ele é maior que zero ou ele é igual a zero, então eu vou ter uma raiz que eu vou chamar de x', que vai assumir o valor mais aqui em Bhaskara, e eu vou ter um outro valor que eu chamo de x duas linhas, tá? Que ele vai assumir o sinal negativo aqui, ó. Tá bom? Então, de forma geral, aparece mais ou menos junto. Aí aqui a gente está separando. Está separando eles, tá? X' assume mais, x duas linhas assume menos. Tá legal? Então vamos lá. Se o delta for menor que zero, não tem raízes reais. Algumas observações. Nós temos duas relações que a gente vai ver agora, com detalhes, tá? Eu vou mostrar na forma genérica, porque serve para qualquer caso. Tá? Na forma genérica a gente vai atribuir só os variáveis e os coeficientes sem dar valor para eles, tá bom? Para a gente provar essas relações. Então, a primeira relação é a soma das raízes. O que é isso? Quando você aplica aqui basta, você acha a raiz x' e a raiz x duas linhas, que pode ser qualquer valor, tá? Pode ser qualquer valor real. Então, vamos lá. O que acontece quando eu tenho uma relação entre esses dois, essas duas raízes, esses dois zeros da função? Bom, a primeira relação que a gente vai tratar é essa da soma. Se eu pegar x' e somar com x duas linhas, perceba que a gente vai pegar os valores genéricos que estão aqui, tá bom? Então, x' aqui, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a. X duas linhas, menos b menos delta raiz de delta sobre 2a. Um é positivo, o outro é negativo aqui, ó. O sinalzinho do meio aqui, entre os dois termos do numerador. Então, a gente vai substituir, tá aqui, substituímos. Perceba o seguinte, que os denominadores têm o mesmo valor, são iguais. Se eles são iguais, e isso aqui é uma soma de frações, eu conservo o denominador e somo os numeradores, certo? Então, olha só, conservei o 2a, vai ficar embaixo como denominador. Agora eu vou somar os de cima. Menos b, eu só posso somar os termos que são semelhantes. Tome cuidado com isso. Então tem um termo menos b aqui, tem um termo menos b de cá também. São semelhantes? São semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso somar. É uma soma algébrica. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então menos b, menos 2b. Agora aqui, ó, delta mais raiz de delta da primeira fração, eu vou somar algebricamente com o menos raiz de delta, tá, da segunda fração. Então, os sinais deles são diferentes.
e é o mesmo termo. Então a gente fala que são termos simétricos. Então o que eu faço? Na simetria eu corto. Então vai cortar a raiz de delta, né? O mais raiz de delta, mais raiz de delta, menos raiz de delta aqui. Cortou os dois, sobrou menos 2b dividido por 2a. Tá aqui, ó, menos 2b mais raiz de delta, menos raiz de delta, vai cortar os dois e chegamos em menos b sobre a. Professor, por que menos b sobre a? Bom, cortei o mais raiz de delta com o menos raiz de delta, ficou menos 2b dividido por 2a. O 2 corta em cima e embaixo, sobra o sinal menos, tá? B em cima e o A embaixo. Tá aqui. Então, qualquer que for a minha função, a minha equação de segundo grau, se eu somar as duas raízes, eu apliquei basta, tudo bonitinho, achei elas, a soma das duas ela é igualzinha a menos o coeficiente B dividido pelo A. Tá? Você pode fazer diversas continhas aqui com várias funções e equações que você vai achar essa relação. Você aplica basta, não, pá, achei a raiz x', x duas linhas. Bom, aí você vai lembrar aqui que a gente provou aqui que se eu somar as duas raízes, o resultado é igual a menos b sobre a. Quem é b, quem é a? Os coeficientes da equação, tá bom? Que a gente já tratou lá atrás. Nosso próximo, nossa próxima relação que a gente vai tratar agora, tá? Vai ser a relação do que? É o produto entre as duas raízes, entre x' e x duas linhas. Então tá aqui. Bom, a gente vai pegar, vai colocar aqui, usando os valores de base que a gente viu lá atrás, genéricos, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o produto. Então vai pegar o primeiro termo aqui, multiplicar pelos dois de lá, o famoso chuveirinho, propriedade distributiva. Menos b vezes menos vezes menos dá mais, b vezes b ao quadrado, certo? Tá aqui. Aí aqui eu vou ter menos b vezes menos raiz de delta, vai dar mais b raiz de delta. Depois eu faço mais raiz de delta vezes menos b, então vai dar menos b raiz de delta. Então, um assimétrico ao outro vai cortar. E por fim eu tenho raiz de delta vezes menos raiz de delta. Mais vezes menos dá menos, raiz de delta vezes raiz de delta ao quadrado, ok? No denominador agora, 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado, tranquilo? Então, chegamos aqui nesse termo. Esse delta ao quadrado, ele corta com o radical aqui, ó. Ele corta, tá? Porque a raiz quadrada é o operador inverso do expoente quadrado. Então, a gente cortando vai sobrar b ao quadrado menos delta. Mas quem é delta? Delta é menos b ao quadrado. Por que menos? Eu tenho esse menos aqui, eu vou repetir ele. E o valor de delta é b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c. Então, só vou substituir o valor de delta aqui, ó. Tem b ao quadrado menos, eu repito, tá aqui. Aí o b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c. Repito 4a ao quadrado embaixo. Então vou ter b ao quadrado positivo menos b ao quadrado. Mais um caso de simetria. Na simetria o que eu faço? Eu corto. Quem que sobrou? Sobrou 4ac dividido por 4 ao quadrado. Tá aqui. Bom, eu tenho no numerador 4 e no denominador 4, eu posso colocar os dois. O a de cima eu posso simplificar com o a de baixo. A dividido por a em cima vai dar 1. E a ao quadrado dividido por a embaixo dá a. Então eu vou cortar, certo? Quem que sobrou? Em cima vai sobrar só o c. E embaixo vai sobrar um a, certo? Então, olha só. A gente viu aqui que a soma das duas raízes é igual a menos b sobre a. E a multiplicação, o produto das duas raízes, tá? A gente provou aqui de forma genérica que dá c sobre a. Lembrando que a, b e c são os coeficientes da minha equação, tá bom? Por que que a gente está vendo essas relações? Que elas vão ser usadas logo a seguir, quando a gente escrever a forma fatorada, tá? A forma fatorada da
equação ou da função do segundo grau. Então, vamos lá. Então, a conclusão que a gente chegou foi que no produto, tá? Uma raiz vezes a outra raiz vai dar C sobre A, ou C dividido por A. Duas relações, então, está aqui a soma das raízes da menos B sobre A e o produto entre elas da C sobre A, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência, por que a gente fez aquelas relações? Porque a gente vai usar agora aqui na nossa forma fatorada do trinômio. Que trinômio? Essa equação do segundo grau, ela também é chamada de trinômio, tá bom? Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, aquilo que eu falei para vocês. Se o a for zero, deixa de ser o quê? Uma equação de segundo grau deixa de ser um trinômio e passa a ser um binômio. Dois termos somente a gente chama de binômio, tá bom? Então vamos lá. Como que eu escrevo a forma fatorial desse trinômio? Bom, quando o discriminante, tá, que é o delta, for maior ou igual a zero, essa equação de segundo grau vai possuir duas raízes, x' e x duas linhas, tá bom? E a gente vai poder escrever assim. A gente vai pegar o ax ao quadrado mais bx mais c e a gente vai pôr esse a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, a gente vai pôr ele em evidência aqui de fora, abrir um parênteses, tá? E a gente põe o x ao quadrado lá dentro, de forma que a vezes x ao quadrado volta a x ao quadrado. Agora, o segundo termo, que é b vezes x, perceba que eu não tenho o termo a nele. Mas esse a que está de fora do parênteses, ele vai fazer o chuveirinho aqui, ele vai multiplicar lá o bx. Como que eu faço para sumir com ele? Bom, eu repito o bx, está aqui, e coloco o azinho debaixo dele. Ok? Colocando o azinho debaixo dele, perceba que se eu fizer a vezes b, dá AB dividido por A corta com A, sobra BX, ou seja, voltou aqui no nosso início. Mais o C que estava sozinho, se eu multiplicar o A vezes o C, vai dar AC. E a nossa equação não é assim, então eu acrescento um Azinho embaixo também. De forma que quando eu fizer A vezes C, dá AC, e aí AC dividido por A volta no C sozinho, tá bom? Então é isso. Por que a gente está fazendo isso? Repare você que quando eu escrevi nessa forma fatorada, o meu B sobre A, vamos voltar lá. A soma das raízes dá menos B sobre A. Aqui eu cheguei em B sobre A, com sinal invertido. Mas aqui o meu terceiro termo é exatamente o produto das duas raízes, C sobre A. Percebeu? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai substituir aqui, ó, essa forma de escrita dos coeficientes pela uma escrita em função das raízes, tá? Então vamos lá. Como é que vai ficar isso? Continuo com o A de fora, abri agora um colchete aqui, certo? Pus o x ao quadrado aqui. Tem um menos aqui, aí você me pergunta assim, professor, por que que apareceu esse menos se aqui em cima era mais? Bom, ele apareceu porque é o seguinte, x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. Então, B sobre A é igual a menos x' mais x duas linhas. Entendeu? Então, eu peguei B sobre A, peguei o sinal dele aqui, ó, é menos B sobre A, e joguei o sinal para cá. Então, B sobre A é menos x' mais x duas linhas entre parênteses. É isso que eu fiz, eu só isolei o B sobre A, tá bom? Então, com isso, eu posso colocar aqui menos x' mais x duas linhas, que está multiplicando um x, aqui o x, está somando com c sobre a. C sobre a, a gente viu lá atrás, que é o produto de x' por x duas linhas. Está aqui, um vezes o outro. Percebeu? Fechei aqui, ok. Dando sequência, tá? A gente, então, fez esse chuveirinho aqui, ó, x vezes x' vezes x, vezes o menos de fora, menos isso. X vezes mais x duas linhas, dá x vezes x duas linhas, vezes o menos de fora, menos aqui de novo. Ok? E, por fim, eu repeti o produto de x vezes x duas linhas.
está aqui também, que é o terceiro termo, tá bom? Bom, agora eu posso, através dessa matemática, reescrever isso que está dentro do meu colchete, tá? Eu posso reescrever isso aqui nessa forma aqui, ó, nessa forma fatorada. Perceba o seguinte, ó, se eu escrever x menos x', entre parênteses, vezes x menos x duas linhas, se eu resolvo aplicando o chuveirinho aqui, a distributiva, eu volto nisso que está aqui dentro do colchete aqui, ó, em cima, tá? Perceba, ó, x vezes x, x ao quadrado. Mais vezes menos, menos x vezes x duas linhas, x menos x vezes x duas linhas, que é esse terceiro termo. Depois eu tenho menos vezes mais que dá menos, x' vezes x, menos x' vezes x, ok? E por último, menos vezes menos dá mais, x' vezes x duas linhas, está aqui. Com isso, perceba o seguinte, que a gente pegou, tá? Uma equação, um trinômio, né? A gente chama de trinômio, com a diferente de zero, uma equação do segundo grau, e reescreveu ela na forma fatorada. Mas de que forma, professor, que vai ficar isso? Para que escrever isso de forma fatorada? Perceba o seguinte, que x', x duas linhas, são as raízes que a gente sabe calcular aplicando Bhaskara. Percebeu? Então, por exemplo, se eu tiver com escrita dessa forma, de uma equação de segundo grau, eu localizo muito facilmente quem é a raiz x' e a raiz x duas linhas, tá bom? E se eu tiver uma equação do segundo grau dessa forma aqui, que a gente chama de forma fundamental, eu posso reescrever ela dessa forma fatorada. E a forma fatorada sempre me evidencia quem? As raízes. As duas raízes ficam evidenciadas nessa forma de escrita, tá bom? Então, aqui para finalizar, ax ao quadrado mais bx mais c pode sempre ser escrito na forma fatorada a vezes, abre parênteses, x menos x' vezes x menos x duas linhas, tá bom? Então, pessoal, dá uma estudadinha nisso, dá uma olhada no livro, tá? No livro tem essas explicações. Detalhe, o livro tem alguns exemplos. Dá uma olhada nos exemplos, eu deixei na descrição no Classroom para vocês olharem, tá bom? E tenta fazer a atividade. Lembrando que esse conhecimento ele vai ser usado mais adiante, tá? Na parte de gráficos, que a gente vai ver logo mais. Então é isso. Eu espero que vocês estejam todos bem. Um abraço então. Não perca a próxima videoaula, nosso próximo assunto, tá bom? Um abraço a todos.